Uma maravilhosa manhã a todos. Bom dia, meus amigos, meus irmãos de jornada. Quero agradecer ao Centro Espírita Dom Feliciano de Taquara, todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados e todos os amigos que nos acompanham na manhã de hoje para essa reflexão matinal, um momento importante de elevar os pensamentos, de angariar luzes através dessa doutrina consoladora e maravilhosa, para que a gente possa ter força para enfrentar mais um dia, mais uma semana, mais um ano, e enfrentar a nossa vida de maneira positiva, com o Evangelho do Mestre a nos refrigerar e a nos acalentar o coração, para que a gente possa superar as dores e sofrimentos, né, com elevação espiritual e com a cabeça erguida. Antes de iniciar os nossos trabalhos, eu quero citar um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, como leitura inicial para nós elevarmos os nossos pensamentos. É a introdução desse livro que faz parte da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. Lá no antepenúltimo parágrafo da introdução, Emmanuel nos traz uma mensagem lindíssima que diz o seguinte: Jesus, nosso mestre, guia eterno de cada um de nós, maior modelo e guia que Deus enviou para a Terra para servir de exemplo para nós, Jesus não faz distinção entre o templo e a oficina. Toda a terra é altar de oração e oficina de trabalho. Por louvá-lo nas igrejas e menosprezá-lo, menoscabá-lo nas ruas, é que temos caído 1000 vezes por nossa própria culpa. Pensemos com carinho, então, pessoal, nesse texto filosófico lindíssimo de Emmanuel. Vamos fechar os nossos olhos, para que a gente possa fazer uma singela oração de início da nossa reflexão de hoje, agradecendo a inteligência primeva, criadora do universo, que é Deus, pela vida, o bem mais precioso que todos nós temos, ferramenta de construção pedagógica da evolução do espírito. Agradecer ao Mestre Jesus pelo seu exemplo, pelo seu evangelho e pelo seu amor que dispensa sobre esse planeta e sobre todos nós, de maneira ininterrupta e inesgotável. Que possamos sentir esse amor, nos erguer e seguir na estrada de luz que o Mestre nos aponta. Vamos agradecer aos mentores espirituais dessa casa, vamos agradecer aos mentores espirituais de cada um de nós e os mentores da doutrina espírita, essa doutrina consoladora e maravilhosa que nos oferece bases seguras de como construir o homem novo. E humildemente pedimos a permissão para começar a nossa reflexão matinal da manhã de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, pessoal. Eu quero trazer para vocês uma reflexão do Livro dos Espíritos. Uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, que é a questão 642. Na questão 642, que está lá na lei divina e natural, o bem e o mal, né? Um assunto muito importante, muito filosófico, mas quando a gente entende esse assunto, a gente começa a ver a vida e ver a nossa ação na vida com outros olhos. Nesse momento, Kardec pergunta para os espíritos: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Por que Kardec fez essa pergunta, pessoal? Ele, observando como um cientista social, como um pedagogo, como alguém que tinha um olhar crítico às coisas da sociedade, à educação, um grande educador, né, do século XIX na França, ele observou que existia muita disparidade social na sua época e muitas pessoas eram consideradas boas. Por quê? Porque elas simplesmente não faziam o mal. No caso, lê-se, não cometiam crimes. Mas eram pessoas também que não mexiam uma palha, como diz no ditado popular, não faziam nada para melhorar o mundo à sua volta. Muito pelo contrário,
eram grandes empresários, grandes senhores, donos de fábricas, donos de negócios, que empregavam pessoas que passavam fome, pessoas pobres, com um salário baixo, né? Que ao invés de auxiliar essas pessoas de maneira mais altruísta, as exploravam para que elas gerassem mais lucro para si mesmo, mas como eram pessoas que não faziam o mal, qualquer semelhança com a nossa realidade atual não é mera coincidência, eram consideradas pessoas boas, pessoas de bem. Muitas dessas pessoas se refugiavam nos dogmas e rituais da Igreja Católica, né, e da Igreja Protestante, as religiões mais vigentes e poderosas na França da época de Kardec, e por participar daqueles cultos, daqueles ritos, daquelas missas, e serem pessoas ditas tementes a Deus e praticantes, né, da sua religião, elas eram consideradas pessoas boas, eram consideradas pessoas merecedoras do reino dos céus. E Kardec via com estranheza isso, porque tudo que ele tinha ouvido, tudo que ele tinha aprendido com os espíritos, demonstrava um caminho diferente. Que não adiantava a demonstração externa, não adiantava tu não fazer o mal, tu ser, para a sociedade materialista, uma pessoa que não comete crimes, não estupra, não rouba, não mata. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, pessoal, para quem já deu um passinho em direção à evolução. Pessoas que se comparavam com irmãos que caem no crime, que se comprazem no mal, para poder dizer que são pessoas boas. E Kardec fez todo um raciocínio filosófico ao cunhar essa pergunta. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus? É como se ele tivesse muito contrariado com essa visão. E o Espírito responde, dá uma resposta que é uma das respostas mais belas, mais profundas e mais filosóficas do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças. E aí que vem a informação arrasa quarteirão para todos nós, pessoal. Porque cada um é responsável por todo o mal que resulte do bem que deixou de fazer. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, foi dentro da doutrina espírita, pessoal. Nós não somos só responsáveis pelo mal que a gente faz, mas nós somos responsáveis, espiritualmente falando, pelo bem que a gente não fez e o mal que isso vai gerar. Então, num primeiro momento, a gente coloca as mãos na cabeça e pensa, mas meu Deus, eu sou responsável até pelo mal que resulta do bem que eu deixei de fazer. Como é que eu vou saber que resultou um mal? Como é que eu vou saber que eu deixei de fazer um bem? Aí vem um sábio do passado e nos diz, conheça-te a ti mesmo. Todos nós estamos nessa jornada para se melhorar através do autoburilamento, para aprender quem nós somos, de onde viemos, por que aqui estamos, o que nós temos que fazer aqui e para onde iremos depois do desencarne. Isso é um trabalho de conheça-te a ti mesmo. E nesse processo do conheça-te a ti mesmo, a gente descobre sim o nosso potencial do bem, pessoal. Por que a gente não consegue alcançar isso que pede o Espírito na questão 642? Fazer o bem com todas as nossas forças. Aí a gente pode elencar uma sequência de mazelas espirituais e defeitos. O egoísmo é uma delas, o orgulho, né? O materialismo, o apego ao materialismo, o apego às sensações físicas materiais, né? O mecanismo de transferência, que é a negação, né? Que são algumas das chagas piores que o ser humano ainda carrega e que nos impedem de ir em direção à luz, pessoal. Num primeiro momento, quando a doutrina espírita nos pede coisas como vigiar o pensamento e fazer todo o bem que está ao nosso alcance, porque a gente é responsável pelo mal que resulta do bem que a gente deixou de fazer, essa frase, desde que eu ouvi ela não para de martelar na minha cabeça. Num primeiro momento, nos gera uma aflição. Né? Parece que a gente vai ficar assim com um martírio dentro de nós por não estar conseguindo ser elevado o suficiente para fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Mas, gente, isso é uma desculpa gerada pelo egoísmo e pelo orgulho.
Porque o que o Espírito está pedindo aqui não é que a gente faça todo o bem que Chico Xavier fez, que Madre Teresa de Calcutá fez, que Irmão Dulce fez. Esses espíritos que eu acabei de citar fizeram todo o bem que estava ao alcance deles. Nós temos que descobrir qual é o nosso potencial e fazer tudo que está ao nosso alcance, sem desculpas e sem máscaras de personalismo. Se tu tens condições de fazer algo e tu não faz por egoísmo, por orgulho, por apego materialista, tu não está fazendo todo o bem que você tem capacidade para fazer. E aí você não será agradável a Deus. O que é ser agradável aos olhos de Deus? É se melhorar através do amor, da caridade, da reforma íntima, da busca pelo homem novo. É seguir os exemplos e os ensinos do maior modelo e guia que Deus enviou à Terra para servir, né, de exemplo para todos nós. Questão 625, Jesus. Então nós temos que fazer assim dentro da nossa capacidade, pessoal. Se a gente detectar verdadeiramente, né, sem hipocrisia, que o melhor que eu posso fazer é falar numa tribuna espírita, que eu não tenho condições de sair sendo voluntário de obras sociais, de fazer distribuições de cestas básicas, de alimentar os pobres debaixo dos viadutos, eu não tenho minha vida, ela está formatada de uma maneira que eu não tenho condições de fazer isso, mas eu posso levar os ensinamentos da doutrina com autoridade moral, porque eu estou botando em prática na minha vida, através da tribuna espírita. Faça isso com todas as suas forças. Se você tem condições de uma vez por semana ir até um asilo, uma creche e servir de voluntário, servindo alimento, ou conversando, contando histórias, brincando com as crianças, sei lá, qualquer coisa, cortando a grama em volta do asilo, vai e faça. Saia da sua zona de conforto. Se você tem condições, pessoal, de inspirar pessoas escrevendo um livro, ou então sendo facilitador de um grupo de estudos, ou sendo atendente fraterno dentro da casa espírita, se ofereça, se comprometa, pessoal, porque a diferença entre o martírio de ter que fazer algo que eu não tenho elevação espiritual e o comprometimento em se modificar, utilizando as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, é a diferença do egoísmo para a virtude. Quem se senta sobre o egoísmo, quem estaciona no processo evolutivo, toda a mudança vai ser um martírio. Quem está em busca da conquista das virtudes, toda a mudança, todo o esforço, todo o comprometimento é uma oportunidade de elevação. É a história de tu olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Se os teus olhos forem bons, tudo que tu olhar será bom. Se os teus olhos forem maus, tudo que tu olhares será mal. Ensinamento do Mestre Jesus. É a visão do homem que está buscando o caminho do homem de bem. Pensemos com muito carinho sobre isso, pessoal. Nós estamos fazendo tudo o que a gente pode para nos melhorar, primeiro, para melhorar o mundo à nossa volta, para nos regenerar, regenerar nossa família, regenerar nosso círculo de amizades, regenerar o nosso ambiente de trabalho, nosso bairro e assim sucessivamente em círculos concêntricos de relacionamentos, melhorar, ajudar a melhorar o mundo à nossa volta. Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. O primeiro é eu tomar a decisão de mudar a mim mesmo. Automaticamente, o primeiro sintoma quando eu mudo a mim mesmo vai ser a vontade fremente na compaixão, na verdadeira caridade de ajudar o meu próximo, sem medir esforços. É isso que a questão 642 nos traz. Quero agradecer a todos vocês por esses momentos queridos de reunião, nessa manhã maravilhosa, mais um dia de vida. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a toda a potência espiritual, todos os espíritos coordenadores desse trabalho, os avatares do Cristo, nossos mentores espirituais, que com sua destra em nosso ombro nos sopram bons conselhos e nos guiam pelo bom caminho. Que nós possamos ser instrumentos dóceis a esses conselhos e colocá-los em prática. E que o amor do Mestre
possa adentrar os corações e mentes de todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento de crise que o planeta Terra está passando. Momento de crise, mas também oportunidade valiosíssima de crescimento espiritual para todos. Que possa abrandar a dor daqueles que sofrem o luto, que possam acalmar aqueles que estão em revolta e não aceitam, que possa elevar e manter no caminho do bem aqueles trabalhadores que levam a palavra do Cristo a todos os corações e a todas as dores. E humildemente pedimos permissão para encerrar esse humilde trabalho de hoje, que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.